O telescópio espacial James Webb continua a nos deslumbrar com suas capacidades, redefinindo o que sabemos sobre o cosmos. Sua mais recente e espetacular observação focou em um tipo raro e fascinante de estrela, conhecida como Wolf-Rayet. Estas são estrelas supermassivas que, em pares, criam um balé cósmico de ventos estelares, gerando anéis concêntricos de poeira. Graças ao poder infravermelho do telescópio espacial James Webb, estamos desvendando como essa poeira cósmica é formada. Essa descoberta não é apenas bonita, mas fundamental para entender a origem da matéria no universo e a formação de galáxias. Revelações do espaço. O telescópio espacial James Webb e as Wolf-Rayet. O telescópio espacial James Webb foi projetado para ser o principal explorador do universo frio, aquele regido pela luz infravermelha. Essa capacidade única permite ao telescópio penetrar nuvens de gás e poeira que obscureceriam a visão de telescópios ópticos como o Hubble. Essa tecnologia é crucial para observar fenômenos como o nascimento de estrelas e a formação de poeira cósmica. A observação de uma estrela do tipo Wolf-Rayet, especificamente a WR-140, tornou-se um dos grandes triunfos do James Webb. A estrela estava emitindo radiação tão intensa que a poeira ao seu redor estava praticamente invisível para outros instrumentos. O James Webb conseguiu, pela primeira vez, capturar em detalhes nítidos o processo de criação de poeira. As estrelas Wolf-Rayet estão entre as mais quentes e luminosas que a ciência conhece, representando um estágio terminal de vida estelar. Antes de explodirem como supernovas, elas perdem uma quantidade colossal de massa através de ventos estelares violentos. Esses ventos viajam a milhões de quilômetros por hora, ejetando material que, ao se resfriar, forma a poeira cósmica. A observação do James Webb não apenas confirmou essa teoria, mas também revelou a mecânica precisa dessa ejeção. O telescópio nos deu uma visão sem precedentes de como esses elementos pesados são liberados no espaço. Isso permitiu aos cientistas rastrear o destino desses materiais e sua contribuição para a galáxia. A WR-140 é um sistema binário, ou seja, consiste em duas estrelas orbitando um centro de gravidade comum, uma Wolf-Rayet e uma estrela do tipo O. O espetáculo da formação de poeira que o telescópio espacial James Webb capturou só é possível graças à dança orbital desse par. A cada 8 anos, essas duas estrelas se aproximam em suas órbitas altamente elípticas, desencadeando um evento espetacular. Neste ponto de maior proximidade, os ventos estelares de ambas as estrelas colidem de forma frontal. Essa colisão cria uma zona de choque que comprime o gás e o resfria rapidamente, formando o material que chamamos de poeira de carbono. O telescópio espacial James Webb observou essa colisão de ventos e a condensação de poeira resultante. A imagem capturada pelo James Webb não mostra uma nuvem amorfa de poeira, mas sim uma série impressionante de 17 anéis concêntricos. Esses anéis são a prova visual de que a poeira é criada em pulsos regulares e previsíveis, seguindo o ciclo orbital. A cada vez que as estrelas se aproximam, um novo anel de poeira é formado e expelido para o espaço, como os anéis de uma árvore. Os anéis mais externos são os mais antigos, e o anel mais próximo do centro é o mais recente, fornecendo um registro temporal. O telescópio espacial James Webb conseguiu medir a distância exata desses anéis e a velocidade com que se expandem. Isso transforma o sistema WR-140 em um relógio cósmico que marca o ritmo da produção de poeira. A resolução inédita do telescópio espacial James Webb revelou a composição química detalhada dessa poeira recém-formada. Foi confirmado que essa poeira é rica em carbono,
um elemento vital para a química orgânica e a formação de vida. A presença massiva de carbono é um forte indício de que a Wolf-Rayet está ejetando material de seu núcleo enriquecido. As observações anteriores não tinham a sensibilidade para diferenciar essa poeira do gás quente circundante. O James Webb, com seu instrumento MIRI, Mid-Infrared Instrument, pode detectar a assinatura de carbono na poeira fria. Esta descoberta é crucial para entender como o carbono se dissemina e se torna disponível para a formação de novos sistemas. O grande impacto das observações do telescópio espacial James Webb reside na sua implicação para o universo primordial. Os astrônomos sempre questionaram de onde veio a poeira necessária para formar as primeiras galáxias no início do cosmos. Estrelas supermassivas como as Wolf-Rayet eram os principais candidatos a essa origem, mas a prova observacional era escassa. O James Webb provou que a produção de poeira em Wolf-Rayets é rápida e eficiente, o que apoia a teoria. A poeira era necessária para o colapso de nuvens de gás e o início da formação estelar em larga escala. Essa observação atual é uma janela para entender os processos que ocorreram nos primeiros bilhões de anos do universo. Os ventos estelares colidem a uma velocidade espantosa, com um dos ventos viajando a cerca de 3.000 km por segundo. Essa velocidade massiva é o que causa a onda de choque, onde o gás é subitamente desacelerado e resfriado. O James Webb permitiu que os cientistas acompanhassem o caminho do gás e a sua transição para o estado sólido da poeira. Essa transição de fase de gás quente para poeira fria é o cerne do processo de nucleação. Medir a velocidade e a escala desse processo nunca foi possível com tanta precisão antes do telescópio espacial James Webb. A Wolf-Rayet WR-140 é, portanto, o nosso laboratório particular para a formação de poeira cósmica. Em resumo, o telescópio espacial James Webb revolucionou a compreensão das estrelas Wolf-Rayet e da poeira. Sua capacidade infravermelha permitiu observar os 17 anéis de poeira de carbono em formação no sistema binário WR-140. Essa descoberta demonstra que a produção de poeira é um processo cíclico e eficiente impulsionado pela colisão de ventos estelares. Isso valida a teoria de que estrelas massivas são as principais fábricas de poeira para o universo, inclusive no passado remoto. O James Webb nos deu a imagem nítida de um processo fundamental para a evolução química de todas as galáxias. As Wolf-Rayet são confirmadas como as arquitetas do cosmos, semeando o material que forma tudo. Gigantes estelares. As estrelas Wolf-Rayet são consideradas verdadeiras aberrações cósmicas devido às suas características extremas e seu comportamento único. Elas são as mais luminosas e quentes estrelas que se tem conhecimento, ofuscando o nosso Sol em milhões de vezes. Essa luminosidade intensa é resultado de suas massas gigantescas, que podem superar o Sol em dezenas ou até centenas de vezes. Por terem tanta massa, elas queimam seu combustível nuclear a uma taxa vertiginosa, vivendo vidas extremamente curtas. Embora raras, sua influência no ambiente galáctico é desproporcional à sua quantidade. Estudar as Wolf-Rayet é mergulhar na física das condições mais extremas do universo. O que distingue uma estrela Wolf-Rayet é seu estágio avançado de evolução, onde já expeliram suas camadas externas. Ao contrário de estrelas como o Sol, que possuem uma atmosfera de hidrogênio e hélio, as WRs exibem seu núcleo. Esse núcleo é extremamente quente e rico em elementos pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio. Esses elementos são o resultado de milhões de anos de reações nucleares que ocorrem no seu interior. A expulsão das camadas externas de hidrogênio e hélio revela essas entranhas estelares.
É por isso que as Wolf-Rayet são tão importantes para entender o enriquecimento químico do cosmos. Outra característica marcante das Wolf-Rayet são seus ventos estelares, incrivelmente poderosos e densos. Esses ventos não são brisas suaves, são jatos de matéria que fluem para fora da estrela a velocidades estonteantes. Eles ejetam uma quantidade colossal de massa no espaço, equivalente a 1 milhão de massas solares a cada milhão de anos. Essa taxa de perda de massa é muito maior do que a de outras estrelas massivas, como as estrelas do tipo O. Os ventos são tão fortes que esculpem o meio interestelar ao redor, formando bolhas e cavidades no gás. É essa perda de massa violenta que as torna fábricas de elementos pesados para o universo. A colisão desses ventos estelares, especialmente em sistemas binários como a WR-140, é o mecanismo principal de formação de poeira. Quando os ventos de duas estrelas se chocam, a energia liberada cria uma zona de compressão e choque. Nessa zona, o gás quente é forçado a se resfriar rapidamente, permitindo que os elementos pesados se condensem. O carbono, em particular, se liga a outros átomos e forma minúsculos grãos de poeira. Esses grãos são a semente para a formação de estruturas maiores no universo, como planetas e galáxias. O telescópio espacial James Webb observou esse processo em tempo real, fornecendo uma prova direta. As Wolf-Rayet são os principais contribuintes para o que chamamos de nucleossíntese galáctica. Esse processo é a criação de todos os elementos químicos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, desde o carbono até o ferro. Sem as Wolf-Rayet e outras estrelas massivas, o universo seria um lugar muito mais simples, sem a diversidade de elementos. São esses elementos pesados que, após serem ejetados e dispersos, formam novas estrelas, planetas e, em última instância, a vida. O Sol e a Terra, por exemplo, são formados a partir de material estelar reciclado de gerações anteriores de estrelas. As WRs são, portanto, ancestrais cósmicos de tudo o que conhecemos. A curta e intensa vida de uma Wolf-Rayet termina em uma explosão cataclísmica de supernova, ou, em alguns casos, em um buraco negro. Essa explosão final dispersa ainda mais os elementos pesados e a poeira que a estrela produziu. O material enriquecido se mistura com o gás e a poeira pré-existentes no meio interestelar, semeando novas nuvens. Essas nuvens, por sua vez, colapsam sob sua própria gravidade para formar a próxima geração de estrelas e sistemas planetários. Assim, as Wolf-Rayet atuam como um elo crucial no ciclo cósmico de matéria e energia. A morte de uma estrela é muitas vezes o prenúncio da vida em outras partes da galáxia. A observação das Wolf-Rayet pelo telescópio espacial James Webb abriu uma nova janela para o estudo dessas estrelas. Seus instrumentos infravermelhos conseguem ver através da densa poeira, revelando detalhes que eram antes impossíveis de discernir. Essa capacidade é fundamental para entender a origem da poeira no universo primordial. Anteriormente, a compreensão da poeira em ambientes tão extremos era baseada apenas em modelos teóricos. Agora, o telescópio espacial James Webb fornece evidências observacionais diretas, transformando teorias em fatos visíveis. É um salto gigantesco na astrofísica e na nossa capacidade de explorar o cosmos. Em resumo, as estrelas Wolf-Rayet são gigantes cósmicos massivos e luminosos, vitais para a evolução química do universo. Elas perdem massa violentamente através de ventos estelares poderosos, revelando seus núcleos ricos em elementos pesados como o carbono. Em sistemas binários, a colisão desses ventos cria poeira, essencial para a formação de novas estrelas e planetas. O telescópio espacial James Webb está revolucionando nossa compreensão dessas estrelas, revelando a formação de poeira em detalhes.
Essa capacidade infravermelha nos permite estudar o papel das Wolf-Rayet na nucleossíntese e no ciclo da matéria cósmica. As WRs são as verdadeiras fábricas e dispersoras dos elementos que nos compõem. Dançando no espaço, o sistema binário WR-140 e a colisão de ventos. O sistema estelar WR-140 é um exemplo fascinante de como a gravidade e as forças estelares podem criar um balé cósmico. Ele não é composto por uma única estrela, mas sim por um par de gigantes cósmicas presas em uma dança orbital complexa. Uma das estrelas é do tipo Wolf-Rayet, extremamente massiva e luminosa no final de sua vida. A outra é uma estrela do tipo O, também muito grande e quente, mas em um estágio ligeiramente menos avançado. Juntas, elas orbitam um centro de massa comum em uma órbita altamente elíptica, que leva cerca de 8 anos para ser completada. É essa órbita peculiar que orquestra o espetáculo da formação de poeira que o telescópio espacial James Webb observou. As estrelas Wolf-Rayet são famosas por seus ventos estelares incrivelmente poderosos, que ejetam matéria a milhões de quilômetros por hora. A estrela companheira do tipo O, embora menos extrema, também emite um vento estelar considerável. O ponto crucial para a formação de poeira ocorre quando essas duas estrelas se aproximam em suas órbitas. Nesse momento, os ventos de ambas as estrelas colidem violentamente, criando uma zona de choque de altíssima energia. É como se duas correntes de água super rápidas se chocassem de frente, criando um ponto de turbulência intensa. Essa colisão de ventos é o catalisador para todo o processo que leva à formação dos anéis de poeira. A zona onde os ventos estelares se chocam é o berçário da poeira de carbono, no sistema WR-140. Nesse local, o gás quente dos ventos é subitamente comprimido e resfriado de forma dramática. A queda brusca de temperatura e a alta densidade permitem que os átomos de carbono presentes no gás se liguem entre si. Eles formam pequenas moléculas que então se aglomeram para criar minúsculos grãos de poeira sólida. Esse processo é conhecido como nucleação, onde uma nova fase sólida surge de um gás. O telescópio espacial James Webb conseguiu resolver esses detalhes, algo inédito na astronomia. A cada vez que as estrelas do sistema WR-140 se aproximam em sua órbita, um novo pulso de poeira é gerado. Esses pulsos de poeira são ejetados para fora, formando os anéis concêntricos que o telescópio espacial James Webb detectou. Cada anel representa um evento de aproximação estelar, como os anéis de crescimento de uma árvore. Os anéis mais próximos do centro são os mais recentes, enquanto os mais distantes são os mais antigos, mostrando a história da formação de poeira. Essa estrutura de anéis não apenas confirma a teoria da colisão de ventos, mas também a sua periodicidade. É uma prova visual espetacular de como a órbita das estrelas regula a criação de material no espaço. A órbita altamente elíptica da WR-140 é a peça-chave para entender a periodicidade dos anéis de poeira. Se as estrelas estivessem em uma órbita circular, a colisão de ventos seria constante e a poeira seria formada de maneira contínua. Mas devido à excentricidade da órbita, as estrelas passam a maior parte do tempo afastadas uma da outra. É apenas durante os curtos períodos de maior proximidade que as condições se tornam ideais para a formação de poeira. Essa periodicidade é o que permite a formação de anéis distintos, em vez de uma nuvem difusa de poeira. A dança gravitacional das estrelas, portanto, é a coreografia da fábrica de poeira. As observações do telescópio espacial James Webb foram capazes de rastrear os anéis em diferentes estágios de expansão. O telescópio mediu a distância desses anéis do centro do sistema e a velocidade com que se movem.
Essas medições confirmaram que os anéis estão se expandindo radialmente para longe das estrelas, a velocidades crescentes. A cinemática da poeira, ou seja, seu movimento, fornece dados cruciais sobre a força dos ventos estelares. Isso também ajuda a determinar a taxa de perda de massa das estrelas e a eficiência do processo de formação de poeira. O James Webb transformou uma teoria em uma sequência de eventos visíveis e mensuráveis. A luz infravermelha, em que o telescópio espacial James Webb é especializado, é fundamental para observar essa poeira. A poeira de carbono absorve a luz visível, mas reemite essa energia na forma de radiação infravermelha. Isso significa que, enquanto a poeira é escura no visível, ela brilha intensamente para os instrumentos do James Webb. Essa capacidade permite que o telescópio veja através das nuvens de gás e poeira que cercam o sistema. Sem o James Webb, a complexa estrutura de anéis e o processo de sua formação permaneceriam ocultos. O telescópio é a janela para o coração da fábrica de poeira. Em resumo, o sistema binário WR-140 é um laboratório natural para a formação de poeira de carbono. Sua órbita elíptica de 8 anos orquestra a colisão periódica dos ventos estelares das duas estrelas massivas. Essa colisão cria uma zona de choque onde o gás se resfria e o carbono se condensa em anéis de poeira. O telescópio espacial James Webb capturou 17 desses anéis concêntricos, revelando a periodicidade e a cinemática do processo. Essa dança estelar complexa é o mecanismo que gera a poeira que, eventualmente, contribuirá para a formação de novos mundos. O WR-140 é a prova viva de um dos mais belos e importantes processos de enriquecimento cósmico. Desvendando o mistério, a origem da poeira no universo primordial. A poeira cósmica, embora pareça insignificante, é um componente essencial do universo, fundamental para a formação de galáxias, estrelas e planetas. Durante décadas, os astrônomos enfrentaram um grande mistério sobre a sua origem, especialmente no universo primordial, logo após o Big Bang. As primeiras galáxias se formaram quando o universo era muito jovem e já pareciam conter quantidades substanciais de poeira. O enigma era: de onde veio toda essa poeira tão cedo na história cósmica, se as estrelas de vida longa ainda não tinham morrido? As estrelas supermassivas, como as Wolf-Rayet, eram as principais candidatas, mas faltava uma prova observacional direta de sua capacidade de produzir poeira. A observação do sistema WR-140 pelo telescópio espacial James Webb trouxe essa prova e começou a desvendar esse mistério antigo. No início do universo, os únicos elementos presentes eram hidrogênio e hélio, formados no próprio Big Bang. Todos os elementos mais pesados, incluindo o carbono necessário para a poeira, tiveram que ser criados dentro das primeiras estrelas. As primeiras estrelas eram geralmente muito mais massivas que o nosso Sol e viviam vidas curtas e violentas. Elas sintetizavam elementos pesados em seus núcleos e os ejetavam para o espaço quando morriam. A grande questão era se essas estrelas massivas poderiam produzir poeira diretamente e em quantidade suficiente para semear as galáxias jovens. O telescópio espacial James Webb mostrou que sim, elas podem ser as principais fábricas de poeira. As Wolf-Rayet se encaixam perfeitamente no perfil de estrelas capazes de produzir poeira no universo primordial. Elas são extremamente massivas e, mesmo tendo vidas curtas, são rápidas em sintetizar e ejetar elementos pesados. O mecanismo de colisão de ventos, observado na WR-140, oferece um processo eficiente para a formação de poeira. Esse processo não requer um longo tempo de evolução estelar ou a presença de muitos metais no ambiente. Isso significa que as primeiras Wolf-Rayet do universo poderiam ter começado a produzir poeira de carbono muito cedo. A observação do James Webb
É uma janela direta para o que acontecia nas primeiras gerações de estrelas, antes do telescópio espacial. James Webb, a evidência da poeira em galáxias jovens era primariamente indireta ou inferida. Os astrônomos detectavam a poeira pela forma como ela absorvia a luz de galáxias distantes ou pela sua reemissão no infravermelho. No entanto, era difícil determinar a origem exata dessa poeira e se as estrelas massivas eram as principais fontes. Modelos teóricos sugeriam que supernovas e estrelas Wolf-Rayet eram os candidatos mais fortes. Mas a complexidade de observar diretamente a formação de poeira em ambientes extremos era um obstáculo. O James Webb, com sua capacidade infravermelha, conseguiu quebrar essa barreira observacional. A poeira de carbono, como a detectada na BAIR 140, é particularmente importante para o universo primordial. O carbono é um dos primeiros elementos pesados a ser sintetizado em quantidades significativas dentro das estrelas. Além disso, a poeira de carbono é robusta e capaz de sobreviver às condições adversas do espaço. Ela não apenas fornece os tijolos para novas estrelas, mas também atua como um catalisador para a formação de moléculas. Essas moléculas são os precursores da química complexa que, eventualmente, levou ao surgimento da vida. A presença de poeira de carbono desde cedo é um fator crucial para a evolução de todo o cosmos. O James Webb, ao observar a WR 140, não apenas viu a poeira sendo feita, mas também confirmou a sua composição. A abundância de carbono nos anéis de poeira é uma assinatura clara de que o material vem do núcleo enriquecido da Wolf-Rayet. Isso fortalece a ideia de que estrelas massivas são eficientes em converter hidrogênio e hélio em elementos mais pesados. A capacidade de ver a poeira recém-formada e seu movimento é uma validação poderosa dos modelos teóricos. Esses modelos preveem que a poeira se forma em ambientes turbulentos e ricos em elementos pesados. O telescópio nos deu a imagem que faltava para fechar essa lacuna na nossa compreensão. A solução do mistério da poeira primordial tem grandes implicações para a cosmologia e a astrofísica. Ela ajuda a explicar como as primeiras galáxias cresceram tão rapidamente e como formaram tantas estrelas. A poeira é essencial para o colapso gravitacional de nuvens de gás, funcionando como um aglutinante inicial. Sem poeira, o processo de formação estelar seria muito menos eficiente e as galáxias seriam mais simples. O telescópio espacial James Webb, ao desvendar a origem da poeira, nos ajuda a traçar a linha do tempo do universo. Ele conecta as estrelas massivas do passado e do presente à formação das estruturas cósmicas. Em resumo, o telescópio espacial James Webb desvendou o mistério da origem da poeira no universo primordial. A observação da WR 140 provou que estrelas Wolf-Rayet podem ser as principais fábricas de poeira de carbono. Esse processo eficiente de formação de poeira, via colisão de ventos, valida modelos para o universo jovem. A poeira de carbono é crucial para a formação das primeiras galáxias, estrelas e para a química da vida. A capacidade do James Webb de ver a poeira em formação fornece evidências diretas que faltavam há muito tempo. A solução deste mistério reescreve nossa compreensão da evolução cósmica desde os primeiros momentos. Poeira fundamental. A importância da poeira para novas estrelas e planetas. A poeira cósmica, apesar do nome comum, não é simplesmente sujeira flutuando no espaço. Ela é um ingrediente ativo e fundamental na receita do universo. Longe de ser um mero subproduto, a poeira desempenha papéis cruciais em diversos processos cósmicos, desde a formação de estrelas até a de planetas. Ela atua como um condensador da matéria, um escudo protetor e um catalisador
para reações químicas complexas. Sem a presença da poeira em quantidade e composição adequadas, a evolução do universo que conhecemos seria drasticamente diferente. A nova compreensão de sua origem em estrelas Wolf-Rayet, graças ao telescópio espacial James Webb, ressalta ainda mais sua importância. A poeira é, literalmente, o material bruto do qual novos mundos e sistemas solares são forjados. Um dos papéis mais críticos da poeira é no processo de formação estelar, dentro das grandes nuvens moleculares. Essas nuvens são compostas principalmente de hidrogênio e hélio, mas a presença de poeira as torna densas e frias. A poeira atua como um eficiente radiador de calor, permitindo que as nuvens percam energia e se resfriem a temperaturas muito baixas. Essa diminuição de temperatura é vital, pois nuvens frias podem colapsar mais facilmente sob sua própria gravidade. O colapso gravitacional leva à formação de aglomerados de matéria, que eventualmente se tornam protoestrelas e depois estrelas. Sem a poeira, as nuvens moleculares seriam muito mais quentes, dificultando a sua contração e a formação estelar. Além de resfriar, a poeira cósmica serve como um escudo protetor contra a radiação ultravioleta prejudicial. As estrelas jovens e massivas emitem radiação UV intensa, que pode destruir moléculas e impedir a formação de outras. As partículas de poeira absorvem essa radiação, criando regiões mais escuras e protegidas dentro das nuvens. Essas sombras cósmicas são os locais ideais para a formação de moléculas complexas e para a agregação de gás. Em ambientes protegidos pela poeira, os átomos podem se encontrar e se ligar sem serem desintegrados. A poeira, portanto, é a guardiã do berçário estelar e molecular. A poeira também desempenha um papel fundamental na formação de planetas, especialmente os rochosos como a Terra. Após o colapso de uma nuvem e o nascimento de uma protoestrela, o material restante forma um disco protoplanetário ao redor. Nesse disco, os minúsculos grãos de poeira começam a colidir e a se aglomerar, atraídos por forças eletrostáticas. Com o tempo, esses aglomerados crescem, formando pedras, depois planetesimais e, eventualmente, planetas. A poeira é a semente de todos os corpos sólidos de um sistema solar, incluindo asteroides, cometas e planetas. O telescópio espacial James Webb, ao mostrar a origem eficiente da poeira, valida a base da formação planetária. A composição da poeira é crucial para a química do universo, e o carbono é um elemento estelar nesse contexto. A poeira de carbono, como a observada no sistema WR-140, é um dos principais constituintes da poeira interestelar. O carbono é o elemento central de todas as moléculas orgânicas, sendo a base da vida como a conhecemos na Terra. Quando essa poeira é incorporada em novos planetas, ela traz consigo os ingredientes fundamentais para a química da vida. Sem o carbono disperso pelas estrelas massivas e transformado em poeira, a complexidade química seria limitada. A poeira de carbono é a ponte entre a morte estelar e o surgimento de sistemas biológicos. A poeira atua ainda como superfície catalítica para a formação de moléculas mais complexas no espaço. Os átomos e moléculas de gás tendem a se grudar na superfície dos grãos de poeira, onde podem reagir entre si. Em vez de dependerem de colisões casuais no espaço vazio, as moléculas encontram um ponto de encontro na poeira. Essa capacidade de catalisar reações permite a formação de moléculas mais elaboradas, incluindo as precursoras da vida. A poeira é, em certo sentido, um laboratório químico natural flutuando entre as estrelas. As descobertas do James Webb sobre a produção de poeira aprofundam nosso entendimento sobre essa química cósmica. A abundância de poeira em galáxias jovens,
um mistério antigo, agora faz mais sentido graças a Wolf-Rayet. Se estrelas massivas como a WR-140 são tão eficientes na produção de poeira, isso explica sua presença precoce no universo. Essa poeira primordial teria sido essencial para que as primeiras galáxias pudessem formar estrelas e crescer rapidamente. Ela forneceu o material necessário para que as nuvens de gás colapsassem e a formação estelar fosse acelerada. O entendimento da origem da poeira fundamental é uma peça-chave no quebra-cabeça da evolução cósmica. A poeira não é apenas um detalhe, mas um motor da transformação do universo. Em resumo, a poeira cósmica é fundamental para a formação de novas estrelas e planetas, agindo de diversas formas. Ela resfria nuvens moleculares, escuda contra a radiação UV e serve como material base para planetas rochosos. A poeira de carbono, em particular, é crucial para a química orgânica e a base da vida. Ela atua como uma superfície catalítica para a formação de moléculas complexas no espaço. As novas observações do telescópio espacial James Webb reforçam o papel das estrelas Wolf-Rayet como produtoras eficientes dessa poeira essencial. A poeira é, de fato, a semente da complexidade e da vida no vasto universo. Infravermelho. Revelador. A tecnologia do telescópio espacial James Webb na observação da poeira. A capacidade do telescópio espacial James Webb de revolucionar nossa compreensão da poeira cósmica está diretamente ligada à sua especialização na luz infravermelha. Essa banda do espectro eletromagnético é a chave para desvendar os mistérios de regiões frias e empoeiradas do universo. Ao contrário dos telescópios ópticos, que veem a luz visível, a mesma que nossos olhos captam, o James Webb opera em comprimentos de onda mais longos. Isso permite que ele penetre nuvens de gás e poeira que seriam opacas para outras formas de observação. Essa visão de calor é crucial para estudar a formação de estrelas, galáxias e, como vimos, a criação de poeira. O James Webb é a janela definitiva para o universo infravermelho, onde a poeira cósmica brilha. As partículas de poeira cósmica, especialmente a poeira de carbono, interagem com a luz de uma maneira muito específica. Elas absorvem a luz visível e ultravioleta das estrelas e a reemitem na forma de calor, ou seja, luz infravermelha. Para telescópios ópticos, essa poeira aparece como nuvens escuras que obscurecem o que está por trás delas. No entanto, para o telescópio espacial James Webb, essas mesmas nuvens se tornam luminosas e transparentes. Ele pode ver através da poeira, revelando as estruturas e os processos que ocorrem em seu interior. Essa capacidade é o que permitiu a observação detalhada dos anéis de poeira na WR-140. Um dos instrumentos-chave do telescópio espacial James Webb para essas observações é o MIRI, Mid-Infrared Instrument. O MIRI é sensível a comprimentos de onda do infravermelho médio, perfeitos para detectar a emissão térmica da poeira fria. Ele tem a capacidade de capturar imagens com alta resolução e espectros detalhados que revelam a composição química da poeira. Graças ao MIRI, os cientistas puderam não só ver os anéis de poeira na WR-140, mas também confirmar que eram ricos em carbono. Ele pode discernir as assinaturas moleculares específicas dos grãos de poeira, como a do grafite ou do silicato. Essa capacidade espectroscópica é vital para identificar a receita dos materiais que formam a poeira. A sensibilidade do telescópio espacial James Webb, no infravermelho médio, permite que ele detecte até mesmo os grãos de poeira mais frios. Isso é importante porque a poeira se forma e se resfria em regiões onde as temperaturas são baixas.
Telescópios anteriores não tinham a sensibilidade necessária para captar essa fraca emissão infravermelha. O James Webb consegue distinguir a poeira recém-formada do gás quente circundante que emite em outros comprimentos de onda. Essa diferenciação é crucial para entender a transição de fase do gás para a poeira. O telescópio nos oferece uma visão clara do processo de condensação molecular. A capacidade do telescópio espacial James Webb de realizar observações em alta resolução angular é outro fator determinante. A alta resolução significa que o telescópio pode distinguir detalhes finos em objetos distantes ou pequenos. No caso da WR-140, isso foi essencial para separar os 17 anéis concêntricos de poeira uns dos outros. Sem essa nitidez, os anéis apareceriam como uma única nuvem difusa e a periodicidade da formação de poeira não seria óbvia. A resolução do James Webb transformou uma mancha borrada em uma série de estruturas bem definidas. Isso permitiu aos cientistas mapear a cinemática da poeira com precisão sem precedentes. O telescópio espacial James Webb também é único por sua localização no espaço, orbitando o Sol a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Essa posição, no ponto de Lagrange L2, é ideal para observações em infravermelho porque protege o telescópio da radiação solar e terrestre. O escudo solar maciço do James Webb mantém seus instrumentos extremamente frios, essenciais para detectar o infravermelho. Qualquer calor ambiente poderia interferir na detecção da fraca radiação infravermelha emitida pela poeira. A engenharia por trás do telescópio espacial James Webb é uma obra-prima que permite essa visão no universo frio. A combinação de tecnologia e localização estratégica o torna incomparável. As observações da WR-140 pelo telescópio espacial James Webb exemplificam o poder do telescópio para resolver mistérios antigos. Ao ver a poeira de carbono sendo criada e ejetada em anéis, o James Webb forneceu a prova que faltava para modelos de formação de poeira. Essa tecnologia infravermelha nos permite estudar a composição do universo, desde a matéria orgânica em galáxias distantes até atmosferas de exoplanetas. O que o James Webb está revelando sobre a poeira tem implicações profundas para a astrofísica e a busca por vida. É um portal para o passado e um farol para o futuro da exploração espacial. O telescópio está desvendando os segredos mais profundos do cosmos, um fóton infravermelho por vez. Em resumo, a tecnologia infravermelha do telescópio espacial James Webb é a chave para observar a poeira cósmica. Seus instrumentos, como o MIRI, podem penetrar nuvens opacas e detectar a emissão térmica da poeira fria. A alta resolução permite ver detalhes finos, como os anéis da WR-140 e sua composição de carbono. A localização do telescópio no ponto L2 garante um ambiente frio e livre de interferências, ideal para o infravermelho. Essa capacidade transformou nossa compreensão da origem da poeira, validando seu papel crucial na formação estelar e planetária. O James Webb é, sem dúvida, o olho mais poderoso que já lançamos para enxergar o universo da poeira. Reescrevendo a história, o impacto dessa descoberta na cosmologia. A descoberta da formação de poeira de carbono em anéis concêntricos no sistema WR-140 pelo telescópio espacial James Webb tem um impacto monumental na cosmologia. Ela não apenas confirma teorias antigas, mas também força os cientistas a revisitar e refinar modelos sobre a evolução do universo. Essa revelação mexe com nossa compreensão da matéria escura, da energia escura e da própria expansão cósmica.
A capacidade de observar a poeira sendo criada diretamente por estrelas massivas é uma peça-chave que faltava no quebra-cabeça. Antes, a presença de poeira em galáxias jovens era um mistério. Agora, temos um mecanismo claro para sua origem. Essa é uma daquelas descobertas que, de fato, reescrevem alguns capítulos da história do cosmos. O impacto mais direto está na compreensão da origem da poeira cósmica no universo primordial. Por muito tempo, a abundância de poeira em galáxias jovens, observadas quando o universo tinha apenas 1 bilhão de anos, era um enigma. As estrelas de vida longa, como o Sol, que também produzem poeira, não teriam tido tempo de evoluir e morrer tão cedo. Isso apontava para estrelas massivas de vida curta como as prováveis fontes. Mas faltava a prova observacional do processo. O James Webb, ao mostrar a eficiência das Wolf-Rayet na produção de poeira, valida essa hipótese. Isso fecha uma lacuna crucial em nossa linha do tempo cósmica, explicando como o material construtor surgiu tão cedo. Essa descoberta também tem profundas implicações para a formação das primeiras galáxias. A poeira é um ingrediente essencial para o resfriamento de nuvens de gás, permitindo que elas colapsem e formem estrelas. Sem poeira suficiente, as primeiras galáxias teriam dificuldade em formar estrelas em ritmo acelerado. A capacidade das Wolf-Rayet de injetar rapidamente grandes quantidades de poeira de carbono no meio interestelar inicial é vital. Isso significa que as primeiras galáxias poderiam ter sido mais prolíficas na formação estelar do que se pensava. O James Webb nos ajuda a entender por que as galáxias primitivas eram tão luminosas e já desenvolvidas. A composição da poeira, rica em carbono, também é um ponto de inflexão na astrobiologia e na busca por vida. O carbono é o elemento fundamental de todas as moléculas orgânicas, a base da vida como a conhecemos. Se as Wolf-Rayet ejetam carbono eficientemente na forma de poeira, isso significa que os tijolos da vida estavam disponíveis muito cedo. Essa poeira pode ter sido transportada para discos protoplanetários, onde formou planetas e forneceu os ingredientes iniciais. A descoberta fortalece a ideia de que a química orgânica pode ter se desenvolvido em diversos locais do universo. O James Webb nos mostra uma rota clara de como a morte estelar pode semear as origens da vida. A precisão das observações do telescópio espacial. James Webb também serve para testar e refinar modelos cosmológicos. Modelos que descrevem a formação de estrelas, a evolução galáctica e a distribuição de elementos pesados agora têm dados mais concretos. A cinemática da poeira, sua velocidade e expansão, fornece parâmetros importantes para calibrações. A capacidade de ver a poeira se formar em tempo real permite aos teóricos ajustar suas simulações. Isso leva a um entendimento mais robusto de como os elementos se dispersam e se acumulam no cosmos. O James Webb não é apenas um observador, mas um validador de teorias complexas. Essa descoberta nos ajuda a entender melhor a reionização do universo, um período crucial logo após o Big Bang. Durante a reionização, a luz das primeiras estrelas e galáxias quebrou o hidrogênio neutro que preenchia o cosmos. A poeira, ao absorver a luz ultravioleta, desempenhou um papel nesse processo, afetando a transparência do universo. A compreensão de como a poeira era produzida e distribuída nas galáxias primitivas afeta nossa visão da reionização. O James Webb está fornecendo os dados necessários para modelar com mais precisão essa época fundamental. Ele reconecta a poeira visível hoje com as condições iniciais do universo. A observação da WR-140 é um testemunho do poder do infravermelho para desvendar os segredos do universo. Muitos processos cósmicos ocorrem em ambientes frios e empoeirados, onde a luz visível não pode penetrar.
O James Webb, com sua visão infravermelha, está abrindo essas janelas para fenômenos antes ocultos. Isso significa que muitas outras descobertas aguardam, reescrevendo nossa compreensão de outros objetos e eventos. O telescópio não é apenas um instrumento, mas uma nova era na astronomia observacional. Ele está expandindo os limites do que podemos ver e, consequentemente, do que podemos saber. Em resumo, a descoberta da poeira em Wolf-Rayet pelo telescópio espacial James Webb reescreve a história cósmica. Ela resolve o mistério da origem da poeira no universo primordial, validando o papel das estrelas massivas. Isso tem implicações diretas para a formação das primeiras galáxias e a velocidade de formação estelar. A poeira de carbono, essencial para a química da vida, tem sua origem conectada a esses gigantes estelares. A precisão do James Webb valida e refina modelos cosmológicos, impactando nossa compreensão da evolução do universo. É uma descoberta que nos aproxima de uma imagem completa de como o cosmos se tornou o que é hoje, o passado e o futuro, conectando a poeira atual com o universo jovem. A observação do sistema WR-140 pelo telescópio espacial. James Webb nos proporciona uma ponte direta entre o presente e o passado distante do universo. Ao estudar como a poeira é formada por estrelas Wolf-Rayet hoje, podemos inferir o que aconteceu nos primórdios do cosmos. Essa conexão é crucial, porque o James Webb também está observando as galáxias mais antigas, quando o universo era um bebê. A poeira que vemos sendo ejetada em anéis pelo WR-140 é análoga à poeira que se formava nos primeiros bilhões de anos. Essa compreensão nos permite reconstruir a história familiar da poeira, desde suas origens até seu papel na formação de novas estruturas. É como ter uma máquina do tempo que nos mostra os processos que moldaram o universo jovem. No universo primordial, a composição química era muito mais simples, dominada por hidrogênio e hélio. As primeiras estrelas, as chamadas estrelas da população terceiros, eram imensamente massivas e de vida curta. Elas foram as primeiras a sintetizar elementos mais pesados, como o carbono, em seus interiores ardentes. A grande questão sempre foi como esses elementos pesados e a poeira seriam rapidamente dispersos para formar as primeiras galáxias. A observação da WR-140 mostra que estrelas massivas são capazes de produzir poeira de carbono de forma eficiente. Isso sugere que processos semelhantes ocorriam nas primeiras estrelas, semeando o universo jovem com os materiais construtores. A conexão entre a WR-140 e o universo jovem é vital para a cosmologia de formação de galáxias. As galáxias primitivas, apesar de jovens, já continham quantidades significativas de poeira. Essa poeira era necessária para o resfriamento do gás e para o colapso das nuvens que formariam as primeiras estrelas em massa. Se estrelas massivas eram as principais fábricas de poeira desde o início, isso explica a rapidez da formação galáctica. O James Webb, ao observar galáxias distantes, está detectando a poeira dessas épocas antigas. A WR-140 oferece o manual de instruções para entender a composição e a origem dessa poeira. A poeira de carbono é particularmente importante nessa conexão entre passado e futuro. O carbono é um dos elementos mais abundantes produzidos por estrelas massivas e é um constituinte robusto da poeira. Essa poeira pode sobreviver às condições adversas do espaço e viajar por vastas distâncias e tempos. Ela atua como um mensageiro químico, levando elementos pesados de uma geração de estrelas para a próxima. No universo jovem,
O carbono da poeira foi fundamental para a formação de moléculas complexas e para a química prebiótica. A Wolf-Rayet atual é um eco dos processos criativos do passado cósmico. A capacidade do telescópio espacial James Webb de ver através da poeira no infravermelho é o que possibilita essa conexão. Ele pode observar a formação de poeira em sistemas como a WR-140 no nosso presente cósmico. Simultaneamente, o James Webb pode detectar a luz infravermelha emitida pela poeira em galáxias muito distantes e antigas. Ao comparar a composição e os mecanismos de formação de poeira em ambos os cenários, os cientistas podem validar seus modelos. Isso ajuda a entender se os processos de formação de poeira eram os mesmos há bilhões de anos. O James Webb é a ferramenta que liga as observações locais às grandes questões cosmológicas. O futuro da pesquisa envolverá a busca por mais sistemas como a WR-140 em nossa própria galáxia. Quanto mais exemplos de Wolf-Rayets, produtoras de poeira, o James Webb observar, mais robusto será o nosso modelo. Também será crucial observar a poeira em diferentes tipos de galáxias jovens para ver se a mesma receita se aplica. A compreensão de como a poeira se dispersa e se acumula ao longo do tempo cósmico é o próximo grande passo. Essas observações nos permitirão mapear o ciclo de matéria e energia do universo com uma precisão sem precedentes. O James Webb está nos guiando para uma compreensão mais completa da história e do destino do cosmos. A poeira cósmica não é apenas um subproduto, mas um agente ativo na evolução do universo. Ela é a ponte que conecta as primeiras estrelas, as primeiras galáxias e a formação de sistemas planetários. Ao entender sua origem e evolução, desvendamos como o universo se tornou capaz de hospedar a vida. A vida na Terra, e possivelmente em outros lugares, é um testemunho da capacidade das estrelas de criar e dispersar os elementos. A Wolf-Rayet WR-140 é um lembrete vívido desse ciclo eterno de criação e renovação cósmica. É a prova de que o passado, presente e futuro do universo estão interligados pela poeira. Em resumo, o telescópio espacial James Webb conecta a poeira formada hoje à do universo jovem. A observação da WR-140 demonstra um mecanismo eficiente de produção de poeira de carbono por estrelas massivas. Isso ajuda a explicar a rápida formação de poeira e galáxias no cosmos primordial. A poeira de carbono é um mensageiro químico vital, ligando gerações estelares e a origem da vida. A capacidade infravermelha do James Webb permite essa comparação entre o presente e o passado distante do universo. Essa pesquisa está pavimentando o caminho para uma compreensão completa da história da matéria cósmica. E assim, encerramos nossa fascinante jornada sobre as estrelas Wolf-Rayet e a incrível capacidade do telescópio espacial James Webb. Vimos como esses gigantes cósmicos são, na verdade, as fábricas de poeira do universo, essenciais para a formação de galáxias e planetas. A imagem dos anéis de carbono do sistema WR-140 é um lembrete visual de que a violência estelar pode ser profundamente criativa. Essa descoberta não é apenas um feito científico, mas uma peça fundamental para entendermos a origem da matéria que nos forma. Qual parte dessa história te impressionou mais? A fábrica de poeira ou a forma como ela se conecta com o universo jovem? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias conosco. Sua participação é muito importante. Se você gostou deste conteúdo e se sente mais conectado ao cosmos, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Para não perder as próximas descobertas e continuar explorando os mistérios do universo, inscreva-se no canal agora. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e ser o primeiro a embarcar em nossas próximas aventuras cósmicas.